queria perguntar uma coisa aqui específica, mas eu acho que para as outras pessoas é melhor outro tema. O que eu queria saber é esse aqui, o estudo de filosofia, porque todos deveriam estudar filosofia. Isso é o que eu queria saber. Então, vou te responder, essa é mais fácil de responder. Ah, tá. A outra são os relacionamentos. Tá. Família, afetivo, trabalho. Tá. Bom, então, começando pela filosofia, a filosofia devia ser a principal matéria de qualquer aprendizado, porque a filosofia é que ensina a pensar. Eu estou perguntando porque me interessa saber o ponto de vista espiritualista, porque eu sou formada em filosofia. Mas a filosofia é espiritualista, por mais que o filósofo seja ateu. Que, aliás, a palavra ateu, ela é mal interpretada. O ateu é aquele que, você vê, isso é filosofia, você começar a entender essa figura que chama Deus, né? Então, o que acontece? As pessoas aprendem num manual que Deus é o velhinho, aquela barba branca, como é que chama? Uma túnica, aquelas coisas todas, que vai passar a mão na sua cabeça, vai aparecer que quando você reza, para ele vir a você e resolver todos os seus problemas. Aí vocês, como Deus é maravilhoso, ele me deu tudo. Isso tem uma contradição cósmica tremenda. Por quê? Primeiro, pela semântica da palavra Deus. Deus é um adjetivo, Deus não é um substantivo. Então, Deus é a força maior. Então, quando você vai nessa conversa de que é o velhinho, aí tem gente que vai, peraí, isso aí é invenção das religiões para explicar de uma maneira bastante simples e até caricata a figura de Deus, que é a força maior. Ou seja, as próprias religiões menosprezam Deus, reduzem Deus, né? Não diz que na religião que Deus, nós somos imagem e semelhança de Deus, mas só que eles estão querendo fazer Deus imagem e semelhança de nós. Olha só como é que é a contradição. Porque eles transformam Deus num empregadinho da gente que vem aí nos atender, nos servir sempre, está sempre à disposição. E tem mais, quando a sua vida não vai bem, você diz que Deus te abandonou. Olha só como é que isso é anticósmico. Então, essa questão de que a gente deve buscar, e tem a ver uma pergunta com a outra nessa particular, a gente precisa aprender a pensar. E só a filosofia, ela encaminha o pensamento. Você não precisa, e você se estudou sabe disso, você não vai sair de lá, não, agora eu só vou falar o que Platão falou, o que Aristóteles falou, os pré-socráticos, os pós-socráticos e vai por aí afora. Não, você vai entender a vida sob muitos aspectos, porque são infinitos aspectos, infinitas circunstâncias, infinitas maneiras de ver a vida, né? E o que acontece? Com essa visão de Deus como a totalidade, e você faz parte dela, então todos nós fazemos parte de Deus. Ou seja, Deus é a força maior, é um adjetivo, uma qualidade, né? Agora, como só tem um, porque o próprio adjetivo só permite ter um, pela semântica, né? Você tem a definição de Deus. Se é força maior, a força maior só pode ser uma. Se tiver duas forças maiores, já não é mais Deus. Você só tem um Deus. Por isso que as religiões monoteístas criaram uma coisa mais consistente, apesar das imagens que criam de Deus, né? Quer dizer, do que é Deus, né? E aí você vai permeando todas as religiões, você percebe que as religiões foram feitas pelos homens. Deus não se meteu a fazer religião, porque Deus, na verdade, essa força, ela se preocupa com a perpetuação das espécies. Ainda ontem, nós citamos numa aula a questão, você já fez compostagem? Fazer? Eu não. Pois é, então quando você fizer uma compostagem, você pega um vidro grande
pode ser de plástico ou mesmo de vidro, enche de pedaços de casca de tudo e bota umas folhas secas, porque a folha seca ajuda nesse processo. E você vai ver que depois de um certo tempo, que ela começa a apodrecer, eu calculo por 30, 60 dias, você vai começar a ver que tem minhoca, tem uns minhocão enormes e vai. Mas de onde foi essa minhoca? O vidro está fechado. Isso é o quê? É a força da natureza. A natureza cria as coisas. Então eu disse aí, a minha definição sobre esse aspecto, Deus não criou nada, Deus criou os processos. Isso é que Deus criou, processo de vida. E que se baseia no amor. E o amor é a síntese do que é Deus. Então tudo se processa de uma forma natural. As coisas nascem, crescem, vivem, né? E depois morrem. E aí, nesse ponto, o hinduísmo tem a Trimurti, que é o Brahma, Vishnu e Shiva, né? Que é a criação, né? A conservação, quer dizer, criação é Brahma, a conservação, que é Vishnu, e a destruição criadora, que é Shiva. Deu para entender? Então a trindade, todas as religiões têm uma trindade, tem o Pai, Filho e Espírito Santo, não é isso? Tem a Elohim, Adonai, Sabaoth, que é as religiões judaicas, né? E vai por aí afora. Você vai estudar tudo que é religião, você encontra uma trindade. Eu agora estou estudando uma coisa que é a trindade do planeta Terra, que é a política, a religião e a saúde. Vê se não tem essas três coisas, corpo, mente e espírito. Essa trindade, é cabalístico isso, né? Então, o que a gente tem que pensar? É que Deus é tudo, e é tudo que você conhece, que não conhece, o criado, o incriado, os espaços vazios. Aí a gente começa a estudar os átomos, e os átomos são espaços vazios. O átomo não é uma bola. Você vê num livro de química, o átomo é uma bolinha, né? Então, o átomo está ali, aquele negócio que existe assim. Eu vou pegar um átomo. Se eu tivesse capacidade pelo tamanho do átomo, né? Não é. O átomo é uma energia que se condensa. Cada um se condensa de uma maneira diferente. Certo? Então você tem átomos que são gases, que têm uma estrutura, tem o átomo de carbono e eles se combinam para formar os elementos de acordo com essas vibrações, essa dinâmica energética das partículas subatômicas que estão lá. Aí ela forma aquele negócio. Essa mesa aqui, ó, você pode dizer, ela é um espaço vazio. Mas você está vendo ela fisicamente. Não, mas é firme aqui, ó. E ela vai ficar aqui se ninguém mexer. Isso é outra coisa. Mas aqui dentro tem átomos que estão ó, circulando para formar essa estrutura. Então a gente, por processos físicos e químicos, a gente altera a contextura dos átomos. Ainda ontem eu estava vendo um produto que saiu já há algum tempo, mas agora está começando a ser comercializado. É um material que é feito de vidro líquido, porque o vidro, na verdade, ele é água com areia. Então, o vidro, você pensa que é aquela coisa dura, né? Aquilo é duro mais ou menos por um tratamento que se dá na produção do vidro. Você tem aquele vidro que é a prova de bala, você tem um vidro que vamos dizer assim, aquele blindex, você tem o vidro de água, vidro do copo, cada um tem um vidro e cada um tem uma resistência diferente, tem uma capacidade térmica diferente, mas no fundo todos vêm de uma mesma coisa, só que no processo você vai gerando vários tipos de vidro, concorda? E agora eles inventaram um produto que você vai agora, ao invés de comprar película, você joga aquele produto aqui, ele fica assim, você pega eu vi está rolando por aí na internet, inclusive já as propagandas disso, você pega um guardanapo, joga esse produto, o guardanapo fica envidraçado,
mas não perde a textura de guardanapo. Agora, se você jogar água num guardanapo de papel, o papel vai absorver. Se você jogar água num papel envidraçado, a água vai ficar em cima dele assim, como se não existisse papel, como se caísse em cima de um telhado. Então, o futuro vai ser assim, telhado de vidro, literalmente. Você bota um telhado com papelão e joga essa fibra lá. Não vai ter vazamento. Entendeu como é que é? Aí você, poxa, mas é outro negócio? Não. São combinações atômicas que eles descobriram por processos físico-químicos. Deus não criou isso, mas criou os processos. Ou seja, a natureza cósmica é toda cheia de processos. Aí nós vamos falar das ondas magnéticas, que ninguém considera. A gente só pensa em onda artesiana, essa do celular, que você comunica com antena repetidora, não é isso? Que é a que a gente domina, que conhece. Mas já estão estudando, e isso vai ser o futuro, breve isso vai chegar, o futuro do celular magnético. Não vai precisar mais de oi, vivo, nada disso. Você vai entrar, você vai comprar um aparelho, que esse aparelho é como se fosse um radioamador magnético de bolso. Qual é o teu código aí do teu magnetismo? Quero falar com você o magnetismo. Então, em qualquer lugar, não tem montanha, não tem... Ele vai pegar em todo lugar, porque é magnético. O magnetismo, ele envolve o universo. Então, a gente, quando começa a estudar essas coisas, é que chegou-se, por Max Planck, né, a física quântica. Que você começa a ver muitas dimensões dentro de uma dimensão ou de várias. Então, cada um de nós aqui, eu estou falando, cada um está entendendo de uma maneira, são universos que estão sendo criados a partir dessas palavras que eu estou falando. Porque cada um está imaginando uma coisa diferente, de acordo com o seu conhecimento, com a sua capacidade de perceber. Daquilo que eu falo, um entende de um jeito, outro entende do outro, pelos seus saberes. Tem isso também, você vai fazendo a conexão. Aí você vai mexer com o quê? Você vai mexer com o seu cérebro, são trilhões de neurônios que precisam se conectar. Então você faz o raciocínio, aquela coisa toda, né? Então você vê que isso, quando a gente junta, é uma coisa só, é uma síntese cósmica. Então não tem a filosofia separada da religião. Você tem a filosofia como uma forma de organizar o pensar. E aí você tem os filósofos, que cada um dava ao entender da maneira de ver a vida, né? Então ensina a pensar. Então a Ordem da Coroa é um pouco dentro da seguinte filosofia. O nosso trabalho aqui é cada um aprender a andar com os próprios pés. E a gente só termina o nosso trabalho quando cada um anda com os próprios pés. Que enquanto ficar todo mundo aqui, não, vai lá, vou lá na ordem para resolver meus problemas. Aí a gente não te ajudou em nada. Você tem que falar, vou lá na ordem porque eu vou me conectar, é bom. Mas você não precisa da ordem para se autorrealizar. A ordem vai te dar um caminho, é uma estrada, mas se você vai nela se quiser, né? Cada um de nós faz o que quiser. Agora, a estrada está aí, o ritual não leva a Deus. O que leva a Deus é fé e amor no coração. E fé é a fé consciente. Eu falo sempre isso aqui, né? A gente aqui não tem fé dogmática. Então, que vai aparecer do lar aí, a gente espera uma Maitreya, mas o Maitreya está muito mais no campo de uma ideia do que de um ser físico. Muito mais no sentido de uma grande corrente do que de um ser físico. E a religião fez o que com Jesus? Ela pegou um conhecimento zodiacal, que várias religiões ao longo de toda a história da humanidade falam as mesmas coisas. São 12
apóstolos, né? Morreu e ressurgiu no terceiro dia, não é assim que fala? Isso sabe o que é? Foi o nosso ciclo zodiacal funcionando, né? O Sol passando por todas as 12 casas do zodíaco. E há, quando passa pela última, um eclipse do Sol. E o Sol volta. O Sol é que é o verdadeiro Krishna. Agora eu te pergunto, eu não estou aqui contra Jesus, não. Toda a base filosófica que tem aqui é essênia. E Jesus é essênia. Então não estou contra Jesus, não. Mas Jesus foi como homem um revolucionário. E por que ele foi para a cruz?